Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo que eu estava sumido, né? Que eu estava preparando um projeto novo, você acabou de ver aqui, de teoria musical. Nós vamos estudar juntos, eu não vou ser professor de ninguém, nós vamos estudar juntos este livrinho aqui, ultra consagrado, Teoria Elementar da Música, que é do Oswaldo Lacerda, de muito antigamente. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no programa. O que a gente vai estudar? Vem aqui comigo. O que a gente vai estudar? Eu escaneei o meu livrinho, este aqui é o meu livrinho mesmo, né? Olha só que bonitinho, na 11ª edição, pode ser que você tenha outra edição, Compêndio de Teoria Elementar da Música, e olha que interessante, teve uma época que um dos meus corais, que durou mais de 15 anos, chamado Memphis, eu comprei um livrinho desse para cada um, então eram 40 ou 50 livros desse para a gente estudar junto Teoria Elementar da Música. E olha que lembrança gostosa. Este livro é de propriedade do Memphis Chorus, se destina exclusivamente ao uso nos encontros de notação musical, devendo ser devolvido ao final do ensaio. Depois você lê o resto e olha o site que era da época, terravista.pt, enseada 5526. Obviamente que isso não existe mais. Então, ó, tá aqui este adesivo que eu estou mostrando para vocês. Mas vamos para frente para a gente entender o que é que a gente vai estudar. Da editora Record, né? Que fica lá em São Paulo. Olha o índice que eu puxei lá de trás. O que a gente vai ver, né? Primeiro tem o prefácio, obviamente, que é o que a gente vai ver hoje, e dados do autor, conhecer quem foi Oswaldo Lacerda, né? E vamos ver a primeira parte sobre generalidades, que envolvem propriedades do som, nota, pentagrama e clave. Depois a gente entra na segunda parte, que é sobre duração, né? Figura da nota, pausa, ligadura, ponto de aumento, duplo ponto de aumento, fermata, ponto de diminuição, compassos, o que são simples ou compostos, fórmulas do compasso, as regras de grafia, andamento, marcação do compasso, que alteras, contratempos, síncopa, articulações e sinais de repetição. Na terceira parte, vamos estudar sobre intensidade, que são sinais de dinâmica, que vai nos orientar exatamente o que tem que ser feito quando a gente canta ou quando a gente toca, né? Lembrando que esta notação musical serve para qualquer instrumento e para a voz também. Na quarta parte é de altura, então teremos noção de intervalo, semitom e tom, sinais de alteração, as notas em harmônica, semitom cromático e diatônico, escala, o modos maiores, menores, noção de melodia e harmonia, tonalidade. Perceba que tem muita coisa, mas não acabou ainda. Escala cromática, escalas enharmônicas, escalas homônimas, intervalos naturais, como qualificar os intervalos, como formar, inversão dos intervalos, consoantes e dissonantes e os modos, escalas exóticas, ornamentos e transposição. Na quinta parte, sobre timbre, classificação das vozes e classificação dos instrumentos. E a sexta parte, noções de acústica, sons harmônicos e numeração das oitavas. Eu sei, você deve estar falando assim, pelo amor de Deus, desesperador. Não, vamos destrinchar isso junto, porque a gente geralmente estuda só o começo, né, dos livros de notação. Mas nós vamos até o final. Eu fiz aí a conta, vão ser quantos programas? 45 programas que vamos estudar. Portanto, esteja animado porque eu estou também. Hoje nós vamos ver o prefácio e primeiro saber quem é o autor, né? O Oswaldo Lacerda. Então vamos lá, vamos para o texto comigo. Oswaldo Lacerda nasceu em São Paulo em 1927. Iniciou seus estudos de piano aos 9 anos de idade com Ana Veloso de Rezende, tendo-os continuado mais tarde com Maria dos Anjos Oliveira Rocha e José Clias. Estudou harmonia com Ernesto Kiersky. De 1952 a 1962, estudou composição com Camargo Guarnieri, sob cuja orientação formou seu estilo, que realiza uma fusão das técnicas composicionais modernas com a psicologia musical brasileira. A Guarnieri deve Lacerda não só preciosos ensinamentos, como também um decisivo apoio no começo de sua carreira profissional. Então, veja que nós estamos falando de qualquer pessoa, não. Antes de continuar, eu esqueci de dizer, ó, tá vendo esse cadernão enorme? Então, é o livro de exercícios, tá? Que tem disponível aí para você comprar.
Então você vai... Ah, tá vendo a minha letrinha? Ai, que bonitinho. Se eu aproximar, você não vai enxergar nada. Mas aqui tem o livro de exercícios sobre cada lição abordada no livro fonte, né? Mas continuando, nós estamos vendo quem é o autor desse livro, que estudou com o Camargo Guarnieri. Meu Deus do céu, que luxo, né? Em 1963, esteve nos Estados Unidos durante um ano sob o patrocínio da John Simon Guggenheim Memorial Foundation, tendo sido o primeiro compositor brasileiro a usufruir de uma bolsa de estudos dessa importante fundação. Teve, então, aulas de composição com Vittorino Giannini, em Nova York, e Aaron, não sei como é que fala, Copland, em Tanglewood. Em maio de 1965, foi um dos compositores que o Itamaraty enviou aos Estados Unidos para representar o Brasil no Seminário Interamericano de Compositores na Universidade de Indiana e no terceiro Festival Interamericano de Música em Washington. É detentor dos seguintes prêmios, olha só. Primeiro prêmio de concurso nacional de composição Cidade de São Paulo, patrocinado pela prefeitura, com a suíte Piratininga para a orquestra, 1962. Primeiro prêmio do concurso de composição de obras sinfônicas, patrocinado pela Rádio Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro, com a mesma suíte Piratininga, 1962. Segundo prêmio do concurso A Canção Brasileira, patrocinado pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, com a sua canção Mandaste a Sombra de um Beijo, 1962. Primeiro prêmio do concurso de composição e arranjos para coro misto a 4 vozes, patrocinado pela Universidade Federal da Paraíba, com seu poema Necessidade, 1967. Prêmio Melhor Revelação como compositor em 1962, dado pela Crítica Musical do Rio de Janeiro. Prêmio Melhor Obra de Câmara em 1970, otorgado pela Associação Paulista de Críticos Teatrais pelo seu trio para violino, violoncelo e piano. Prêmio Melhor Obra de Câmara em 1975, otorgado pela Associação Paulista de Críticos de Artes pelas suas 4 peças modais para orquestra de cordas. E Prêmio Melhor Obra de Câmara em 1978, otorgado pela Associação Paulista de Críticos de Artes pelo seu Appassionato Cantilena e Toccata para viola e piano. Foi fundador e diretor artístico da Sociedade Paulista de Arte, entidade que de 1949 a 1955 apresentou diversos novos valores musicais ao público paulistano. Foi também regente do coro da mesma sociedade, frente ao qual se apresentou em concertos e na televisão. É mole ou você quer mais? Mas tem mais, é mais. Foi fundador e presidente da Sociedade para a Música Brasileira, entidade que em São Paulo, de 1961 a 1966, promoveu grande divulgação da música erudita brasileira. Foi membro da Comissão Municipal de Cultura de Santos, de 65 a 67, membro da Comissão Nacional de Música Sacra, de 66 a 70, e presidente da Comissão Estadual de Música, de 1967. Em 64, recebeu, na qualidade de presidente da Sociedade Pró Música Brasileira, a medalha Alexandre Lévy, pela divulgação dada à obra desse compositor. Em 67, recebeu da Sociedade de Geografia Brasileira a medalha de Marechal Rondon. Em 1968, recebeu da Ordem dos Músicos do Brasil o troféu 1968, compositor de música erudita. Em 71, recebeu novamente da Sociedade Geográfica Brasileira a medalha Brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães. É Fellow da John Simon Guggenheim Memorial Foundation, comendador por mérito da Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, na Espanha, e membro efetivo da Academia Brasileira da Música, onde ocupava a cadeira número 9, cujo patrono é Tomás Cantuária. E é formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Tem se dedicado intensamente ao estudo, ao ensino da música na qualidade de professor de teoria elementar, solfejo, harmonia, contraponto, análise e composição. Destaca-se sua participação como professor no curso de formação de professores da Comissão Estadual de Música, em São Paulo, no curso internacional de música do Paraná, no primeiro seminário de música de Sergipe, no segundo festival de outono de Ouro Preto, no curso de aperfeiçoamento para professores de música no Conselho Estadual da Música e em vários outros cursos em diversas cidades do Brasil.
Entre suas obras, que vêm sendo cada vez mais executadas no Brasil e no exterior, destacam-se a suíte número 1, a suíte miniatura, 5 invenções a 2 vozes, 12 estudos e brasilianas, números 1 a 8 para piano. Sonata para viola e piano, sonata para flauta e piano, sonata para flauta doce, piano, variações e fuga para quinteto de sopro, abertura número 1 e suíte Piratininga para orquestra sinfônica, concerto para cordas, 4 peças modais e 4 movimentos, orquestra de cordas, concerto para piccolo e cordas, invocação e ponto para trombeta e cordas, trilogia para conjunto de metais, suíte Guanabara para banda sinfônica, 3 estudos e 3 miniaturas brasileiras de percussão, missa ferial, missa a 2 vozes, missa Santa Cruz e missa a 3 vozes iguais, além de muitos outros trabalhos para piano, canto e piano, violão, coro, conjuntos de câmara, orquestra e banda, muitos dos quais se acham editados e gravados em discos no Brasil e no exterior. Estou respirando aqui. Meu Deus do céu, que gênio, né? Aí você vai perguntar assim, não, tá bom, ótimo, beleza, mas por onde anda? Aí eu vou perguntar para o Google quem é Osvaldo Costa de Lacerda, até para saber... Ah, que bonitinho que ele é. Mas ele faleceu em 18 de julho de 2011 em São Paulo. Se você quiser ver a carinha dele, depois eu trago, que eu estou em outro computador, mas você dá uma pesquisada aí no Google. E para finalizar esse episódio inicial, eu acho que é muito importante, já que a gente está estudando o autor, conhecer este autor, que assim, meu Deus, que coisa louca que esse homem foi, gente do céu. Vamos entender aí o prefácio do próprio autor de 1966, dá uma olhada aí, ó. Este compêndio se destina àqueles que iniciam o estudo da música. Procura apresentar-lhes de maneira clara e concisa os rudimentos da arte do som, bem como as regras de sua grafia. Um compêndio de teoria elementar da música dificilmente pode trazer novidades no que diz respeito ao conteúdo. Como você sabe, a música é notação há muito tempo e universal. Então não traz mudança, porque senão todo mundo ia ficar meio maluco e ninguém ia se entender nunca mais, né? Cremos, portanto, no entanto, que a ordenação que demos à matéria é, se não original, pelo menos mais lógica do que habitual. Com efeito, sendo a música a arte do som, toda a teoria elementar da mesma há de se referir-se forçosamente às 4 propriedades do som: duração, intensidade, altura e timbre. A exposição em partes separadas dos fatos referentes a cada uma dessas propriedades facilita, a nosso ver, o entendimento dos mesmos. Havendo necessidade, porém, de seguir uma ordem diferente no estudo da matéria, a fim de obedecer ao programa de alguma escola ou conservatório, deve-se, então, é claro, ordenar os capítulos do livro de acordo com o referido programa. Se com a publicação deste compêndio pudermos contribuir para o aperfeiçoamento do ensino musical em nosso país, nos sentiremos bem recompensados do trabalho. Assinado Osvaldo Costa de Lacerda, São Paulo, 1966. E sim, pode ficar feliz, seu Osvaldo, porque foi um trabalho absurdo e que serviu para tantas e tantas pessoas, né, estudarem em cima deste livrinho aqui, uma vida. Imagine tanto de gente que estudou neste livro, né? Bom, enfim, hoje eu queria apresentar para vocês o autor, justamente, lembrando que este livro aqui é da 11ª edição, deve ter edição mais nova, né? E no próximo episódio nós vamos começar a estudar as generalidades, né? A primeira parte do livro, e o primeiro capítulo será Propriedades do Som. Eu espero que você apareça e deixe nos comentários aí para a gente interagir o que está achando do programa, tá bom? Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!